noite a todos. Vamos nos preparar para o Evangelho desta noite. Vamos serenando os nossos pensamentos, acalmando o nosso coração. Vamos deixar os problemas do dia a dia lá fora e vamos nos concentrar na nossa presença aqui, nesta casa que nos acolhe. Vamos agradecendo os mentores espirituais desta casa, que desde as primeiras horas do dia aqui estão a preparar esse ambiente, para que nós pudéssemos sentir essa energia gostosa que a gente sente quando adentramos nesse recinto. Vamos agradecer os nossos mentores espirituais e nos permitirem nos ajudar para que chegássemos aqui nesta noite para fazer uma reflexão sobre o Evangelho do grande Mestre Jesus. Então vamos pedir permissão para o grande Mestre para iniciarmos os trabalhos desta noite com a prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis entregues às tentações e livra-nos de todos os males, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Hoje nós vamos fazer uma pequena reflexão sobre o capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim, que o homem não separe, não separeis o que Deus uniu. Vamos falar um pouquinho sobre casamento, Nós, desde que nós nos conhecemos por gente, que a gente participa de casamentos e tudo mais, a gente sempre ouve, aquela frase, o que Deus uniu, o homem não separe, que o casamento é indissolúvel, que não pode separar uma coisa que Deus uniu, e o cara foi lá na igreja, casou, o padre uniu em nome de Deus, então essa união foi por Deus, o pastor uniu, na casa espírita alguém foi lá e também fez uma oração e uniu, então, por que Deus uniu. E será que o que Deus une, o homem separa? Então, muitas vezes as pessoas ficam encafifadas com o problema do casamento. Tem muitos casamentos que fracassaram, as pessoas são infelizes, extremamente infelizes e não separam, porque está escrito que o que Deus uniu, o homem não separa, que o casamento é indissolúvel, que nós não podemos separar. E muitos que se separaram também, depois ficam com uma culpa no coração, porque contrariou uma lei divina que separou, e aí se sente mal, se sente culpado. Será que é isso mesmo? Será que é esse o entendimento? E quando Jesus estava na terra, foram perguntar para ele, Mestre, é justo repudiar a mulher? Por que Moisés cedeu e começou a dar então o divórcio, permitiu a separação? Ele falou, porque vocês tinham o coração muito duro, Vocês ainda não entenderam. Repudiar uma mulher é mandar ela embora. Mas mandar embora por quê? Na lei mosaica, ela dizia que, exceto em casos de adultério. Mas o que é adultério? Adulterar é modificar alguma coisa. E se nós pensarmos bem, todos nós somos adúlteros. Nós não somos fiéis. Todos nós somos infiéis. Fiel é aquele fio do prumo, que fica retinho. Qualquer coisa que você sai do prumo, você está infiel. A gente fala assim, eu sou fiel no casamento. Eu nunca traí minha esposa, nunca traí meu marido. Será? Não estou falando. É que quando a gente fala em infidelidade, a gente imagina infidelidade na cama. A cama é a última das infidelidades que a gente comete. Quando chega na cama, a infidelidade chega na cama, porque você já fez um monte de bobagem dentro de casa. Já fez cara feia para a mulher? Isso é infidelidade. Já ficou bravo porque ela queria que você fosse no shopping e você não foi? E ela ficou brava? Isso é infidelidade. Você pediu para ela fazer uma comida, ela ficou brava porque você não levou no shopping, também não fez, ela também foi infiel. Se casou para isso? Então, o que será que vem a ser o casamento? Primeiro que as pessoas pensam que casamento é uma união de iguais. Não, é uma união de desiguais. São duas pessoas totalmente diferentes que se juntam para ter uma vida. E aí um vem de um sistema A, o outro vem do sistema B,
Junta-se os dois e cria um sistema C que não é nem A e nem B, um pouco de A, um pouco de B. E assim vai mudando. Vai mudando, vai mudando, e vamos ter que aprender a nos adaptar. Então, qual é o objetivo do casamento? As pessoas vão casar. O que será que uniu o casamento? O que será que uniu aquelas duas pessoas? Casamento é uma coisa que se junta, que tem sincronismo, né? Que perfeição, que se encaixa perfeitamente. O que será que levou duas pessoas a se juntarem, a se casarem? Então, o que Deus uniu, o homem não separa. Tá. O que é que Deus une? Como que Deus une duas pessoas? Só tem um motivo. É pelo amor. Qualquer outro motivo não pode ser Deus que tenha feito aquilo. Então, por que você casou com ela? Casei com ela porque ela era uma menininha linda, maravilhosa, tinha um corpinho maravilhoso. Nossa. E você, por que casou com ela, com ele? Porque ele é magrão, peitão, barriguinha, tanquinho, forte, cabeludo. Aí, ela, com o passar do tempo, 3, 4 filhos, o corpo muda, não quero mais. Ah, não é mais aquela menininha que eu casei. E ele também não é mais aquele menininho que eu casei. Hoje ele está gordo, barrigudo, tá careca. Pô, não tem mais aqueles músculos, é tudo flácido, tá velho. Não quero mais. Acabou o casamento. Porque o motivo do casamento foi o quê? O corpo, foi a atração física. Aquele físico acabou, acabou. Mas por que você casou com ela? Porque o pai dela era rico, milionário. E eu casei porque eu queria amarrar meu burro na sombra. E aí o sogro perdeu tudo, não quero mais. Eu casei com aquela mulher rica. E ela não é mais rica. Então, com isso, acabou o casamento. O casamento foi embora. E eu vou viver a vida inteira com aquela pessoa infeliz. Os dois vão ser infelizes, vão brigar a vida inteira. Porque o que aconteceu ali? Não tem mais nada que juntasse. Então, qual foi o motivo que uniu o casamento? Aquilo que Deus uniu, que é o amor, aí sim, esse ninguém separa. Não entra Ricardão e nem Ricardinha no evento. Porque não há espaço. Ninguém consegue separar um casamento que é feito com amor, que aconteceu por amor, que a intenção é por amor. Eu acho que já falei aqui, qual é o objetivo do casamento? Você está pensando em casar, né, Vitória? E por que você quer casar? Qual é o objetivo do casamento? Assim como ela cala, todos nós nos calamos. Se perguntar para cada um aqui por que você casou. Hum? Eu gostava dela. Não, mas por quê? Qual é o motivo? Só tem um objetivo, não tem dois o casamento. Sabe qual é? Fazer o outro feliz. É o único objetivo do casamento. E o outro tem que fazer você feliz? Não. Como assim não? Não. Se ele fizer, ótimo. Mas se ele não fizer, não precisa. Por quê? Porque felicidade é proporcionar felicidade. Se eu faço o outro feliz, eu já estou feliz. O outro não precisa fazer nada para mim. Nada. Mas o outro não tem que fazer? Claro que não. É você que tem que fazer. Só isso. Você tem que casar para fazer o outro feliz. Não tem outra explicação. Aí eu estou fazendo por amor. Eu quero fazer o outro feliz. Aí é amor. Amar é fazer o outro feliz, é compreender. Compreender que está tudo certo. Nós viemos para esse planeta para aprender a amar mesmo não gostando. Amar é compreender que o outro não tinha nada melhor para me oferecer naquele momento. Por isso que estava mal, gritou, xingou, brigou comigo. Mas eu estou bem. Ninguém consegue me ofender. Ninguém consegue me magoar. Sou eu que me magoo, sou eu que me ofendo. Então, se o casamento vem com esse propósito, maravilhoso. Aí ninguém separa, não tem como separar. São felizes. Porque ele está fazendo o outro feliz. Se os dois tiverem as mesmas intenções, aí eu creme no creme. Eu costumo citar que pessoas como, por exemplo, Francisco de Assis e Clara se amavam. Se amavam. Não se tocaram, não precisava se tocar. O amor deles era tão grande que eles tinham os mesmos propósitos, os mesmos ideais. Ajudar as pessoas, curar as pessoas. Dava banho nos leprosos, com o maior prazer. Curava as feridas dos leprosos, com o maior prazer.
Francisco de Assis beijava a ferida dos leprosos para curar. Cara, isso é amor. E Clara era a mesma coisa, fazia as mesmas coisas, tinha os mesmos ideais. Não precisaram nem se unir fisicamente. Não havia necessidade. O amor deles era tão grande que suprimia tudo. Nada, nada, nada era maior do que o amor deles. Tá tudo bem. Aí são dois todos, né? Duas pessoas todas. Mas nós somos pessoas metades. Eu preciso do outro para me fazer feliz. Se eu tenho outro, eu sou um todo. O outro foi embora, infeliz. Pessoa metade. Pessoa metade é aquela que nunca está contente com nada. Ela sempre está precisando de algo, de alguém para se complementar. Está cheio de gente que precisa ter um carro para ser feliz. Tenho o carro. Oh, estou feliz, comprei o carro. Estou feliz, sentindo um todo. Não deu para pagar o carro, tive que devolver o carro. Infeliz de novo. Oh, céu, estou sem carro. Preciso arrumar um namorado, arrumei. Estou feliz. Oh, uma namorada, estou feliz. Foi embora, arrumou outro. Ricardão, Ricardinha levou. Infeliz de novo. Eu preciso ter dinheiro. Ganhei um dinheiro, estou feliz. Gastei o dinheiro, estou infeliz. Quem não precisa de nada tem tudo. Quem não precisa de nada tem tudo. Mas nós estamos sempre precisando de algo, de alguma coisa. Nada nos preenche. E aí a gente leva isso para os casamentos. E a nossa vida, o casamento é a união de duas metades hoje. São duas metades que estão se juntando para tentar formar um todo. Não é assim. Você tem que ser um todo, não depender da mulher. A mulher não tem que fazer você feliz. O marido não tem que fazer você feliz. É você que tem que fazer o outro feliz. Quando você faz, sou feliz. Se o outro quiser fazer, problema. Se não quiser, eu estou feliz. Eu não preciso de nada, nem de ninguém para estar feliz. Conta-se uma história que tinha na Grécia, sei lá, havia um pensador, um filósofo, e um dos grandes lá, sei lá quem era, convidou esse cara, falou para um soldado dele, vai lá, procura o filósofo tal, ele está sempre lá na praça, pensando, traz ele que eu quero que ele seja o meu conselheiro. Ele vai ser o meu conselheiro aqui na empresa, no meu governo. Ele vai me orientar. Não vai precisar fazer nada, só me orientar. Eu quero as ideias dele. Vai lá e outra. O que ele pedir, você pode aceitar. O que ele quiser. Casa, carro, dinheiro, mulher, o que ele quiser. Tudo que ele quiser, traga porque eu quero ele vir trabalhar aqui. Ele vai trabalhar para mim. O cara foi lá na praça. Eu não lembro o nome do filósofo. Ele disse que ele estava sentado, tomando banho de sol, sossegadinho, e disse que ele andava só com uma túnica e uma canequinha na mão. Só. Não tinha nada na vida. A túnica e a canequinha. E ele estava sentado, tomando banho de sol, e chegou o soldado lá. Escuta, você que é fulano de tal? Falou, sou eu mesmo. Então, rapaz, o governador lá, o imperador, sei lá quem, falou que veio aqui e pediu para convidar você para ir trabalhar. Você vai morar lá no palácio. E você vai ser o conselheiro dele. Só vai dar conselhos. Vai morar no palácio. Não, eu agradeço, eu não preciso. Não, você não deixou nem eu falar ainda. Espera. Ele falou que você pode pedir o que você quiser. Quanto você quiser, o que você quiser. Não quero nada. Eu não preciso de nada. Eu não vou. Mas como? O cara está oferecendo tudo. Tudo que você quiser na vida. Está lá, à sua disposição. Vai lá, cara. Ele falou, eu não quero, eu não preciso de nada. Eu tenho tudo. Como que você tem tudo? Você tem uma túnica e essa canequinha na mão. Vai me dizer que não tem nada que você não queira nesse momento. Ele falou, tem sim, tem só uma coisa. Ah, eu sabia. Então pode pedir. É que eu estou sentado aqui, né? Tomando banho de sol. Você está bem na frente do sol. Dá para você sair um pouquinho do lado? Só isso que eu quero. Aí ele foi tomar água. Ele levantou a canequinha dele, tinha uma bica lá na frente. Ele foi lá com a canequinha para tomar uma água. Nisso, passou um garotinho correndo, passou na frente dele, chegou lá na bica que estava caindo água, pôs a mão lá e tomou água na mão. Ele olhou para a canequinha, jogou a canequinha fora. Nem da canequinha ele precisava. Uma pessoa dessa tem tudo. Não precisa de nada, tem tudo. E é isso que nós temos que fazer. No casamento, nós temos que ter desapego. Desapego das coisas e desapego da pessoa. Eu não posso ficar pegado à pessoa. Agora apareceu uma viagem, minha mulher ela vai passar 15 dias no Nordeste. E eu não posso, porque estou trabalhando, então ela não vai. Claro que ela vai, deixa ela ir. Não, mas deixa ela ir, não se apega, deixa ela ir.
Ah, não, a gente não quer, é posse, ela é minha. Que sua, o que, rapaz? Se ela for lá, ela vai me trair, ela precisa ir lá para trair você. Atrai aqui mesmo, em qualquer lugar, se ela quiser atrair. Para com essa bobagem, deixa ela aí. Aí você vê casamentos que se separam, o cara briga por causa de um CD. Esse CD é meu, fui eu que ganhei. Por causa de um CD, o casamento está acabando, está preocupado com um CD e uma música. O gato, quem vai ficar com o gato? Você vê que nós estamos apegados às coisas, às pessoas. O carro é meu, a casa é minha. E começa aquela dor para separar as coisas. Cara, cada um vai para o seu canto, vai ser feliz. Você não amava? Você não disse que amava, não casou porque amava. Você não quer ver o outro feliz? Leva tudo. Mas não, apego. Então, o casamento, gente, é uma coisa maravilhosa. E quando a gente se une por amor, nada disso importa. O que importa é fazer o outro feliz ali, é estar junto com o outro, crescendo, evoluindo junto. É perfeito? Nenhum casamento é perfeito. Por quê? Porque ele não é perfeito, nem ela é perfeita. Eu vou fazer agora, julho, 2 de julho, 49 anos de casado. Ano que vem, bodas de ouro. 49 anos de casado. Um dia eu estava falando, uma palestra, a Marilene estava junto, alguém perguntou, Marilene, nesses quase 50 anos, aí, nunca deu vontade de largar? De largar não, mas de matar já deu 3 vezes. Então, é casamento. De vez em quando dá vontade de matar. Mas, cara, entenda, faz parte do processo de evolução nosso. Estamos ali atritando. E o divórcio? O que vem a ser o divórcio? O divórcio é uma, é uma lei, né, humana que veio para regularizar aquilo que já estava acontecendo, que já estava feito. Só isso. Ele vem só regularizar o que já acontecia. Já estavam separados. O cara, quando chega no divórcio, é porque já estava separado. Não tinha mais nada a fazer. Está tudo bem. Vai viver uma vida de sofrimento, briga, um quase matando o outro. A gente não sabe se volta para casa ou não, sofrendo para voltar para casa, para ver a cara do outro. Para quê? Que bobagem. Porque o padre falou que o casamento é indissolúvel. Por que fazer isso? Eu tinha um amigo, tenho um amigo, né? E ele se casou e ele era muito ligado à Igreja Católica. Muito apegado, muito participante da Igreja Católica, muito ativo. Ele se casou. Passado alguns anos, o casamento não deu certo. E eles acabaram se separando. Passado um tempo, eu encontrei com ele na rua e eu falei, e aí, como é que você tá, cara? Ué, você sabe, né? Eu não tô bem, né? Como não tá bem? Eu, como que ele falou? Eu sou sumiu a palavra, quando a gente está traindo, aqui no coisa fala, o divórcio, adúltero, eu sou um adúltero, né? Eu falei, por que você é um adúltero? Ele falou, porque eu me separei e agora eu estou com uma outra pessoa. Eu falei, mas por que você está falando isso? Ele falou, eu sou adúltero e o pior, né? Ela está grávida. E o bebê que está vindo com síndrome de Down. Estou sendo castigado por Deus. Eu falei, nossa, tudo isso na sua cabeça? Mas será que você não percebeu nada até agora? Não, mas eu já mandei, o padre daqui já mandou uma carta para o Vaticano, eu estou esperando vir a resposta do Papa anulando o meu casamento. Você sabe, meu casamento é indissolúvel, e, poxa, eu estou cometendo adultério. Quando ele falou que estava cometendo adultério, eu falei, deve estar saindo com todas, né? Não, porque tinha terminado, acabou o casamento, estava com uma outra pessoa. E ele se sentindo culpado porque o filho vinha com síndrome de Down. Eu falei, você está entendendo tudo errado, cara. Deus castigou. Você está entendendo tudo errado. Você está você tá infeliz, colocando a sua felicidade na mão do Papa, que nem te conhece, acho que não sabe nem onde fica, e tu, e que ele assine uma carta para você dizendo que você está dispensado, aí você vai estar feliz. E enquanto isso, nem o Papa resolveu. Deus resolveu castigar você, mandando um filho Down. Você sabe o que é um filho Down? Sabe qual é a diferença de uma criança Down para uma criança normal? Que as crianças Down já nasceram já sabendo o que é amar. E as nossas crianças vão ter que aprender a amar ao longo da vida. Deus achou que você é um cara tão bom,
tão melhor do que eu, que ele te deu um filho down. Porque eu não tenho competência. Mas você tem. E você está achando que foi um presente de Deus para você, rapaz. Ele levou um susto. Mas olha o que está na cabeça da pessoa. Que Deus castiga, que Deus pune. Como se Deus estivesse olhando para a gente e julgando o que a gente faz. Deus não julga ninguém. A partir do momento que Deus nos deu o livre-arbítrio, acabou o julgamento. Posso fazer o que eu quiser. Posso trair minha mulher? Claro que eu posso. Não devo. Posso roubar? Claro que eu posso. Não devo. Posso matar? Claro que eu posso. Tenho todo o direito. Mas não devo. Tudo me é lícito, dizia Paulo de Tarso. Mas nem tudo me convém. Então eu posso tudo. A partir do momento que posso, não tem mais o pecado. Não tem mais por que Deus me condenar. Porque ele sabia que eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Estou saindo ali, o cara encosta o revólver, me dá o carro, mas se não te mato. Tá certo, tá errado? Tá certo. Ele tem livre-arbítrio, ele podia dar um carro novo para mim, ele resolveu levar meu carro velho. O que eu posso fazer? Você teria coragem de roubar o carro de alguém? Nosso nível de consciência não permite, o do cara permite. E se você não der o carro, ele vai te matar. Porque a sua vida não vale nada para ele. O valor para ele é o carro, é o celular que você tem, é o tênis que você tem. Vai te matar. Porque a sua vida não serve para nada para ele. Então, gente, e Deus vai condenar esse cara? Claro que não. Deus deu livre-arbítrio, ele vai ter que assumir as consequências dos atos dele. Então, quando fala-se de divórcio, o divórcio nada mais é para regulamentar uma coisa que já estava acontecendo, já tinha acontecido, já estavam separados. Então, vamos regularizar isso. Por que existe o casamento no civil? Só para proteção da família, para proteção patrimonial da família. Só para isso. Para evitar que alguém venha e detone todos os bens patrimoniais. É só para isso. Então, é um acordo comercial. É um contrato. O casamento é um contrato. Você vai lá e assina um contrato. E quando você faz um casamento, por exemplo, no civil, é lei humana. Cada país tem a sua lei específica. Aqui no Brasil tem um jeito, do lado na Argentina é outro, no Uruguai é outro, no Peru é outro e assim por diante. No Oriente Médio você pode ter quantas mulheres você conseguir sustentar. Eu acho que os caras são doidos. Duro para aguentar uma aqui, imagina aguentar duas, três, quatro. Doido. Mas lá pode. Aqui a lei não permite. Por quê? Para evitar essas encrencas. Essas encrencas de brigas, depois patrimônio. Aqui no Brasil é assim. Eu falo assim, herança é aquilo que nós vamos deixar para os filhos brigarem depois. Tudo bem, os irmãos se amam. Ah, é só o pai e a mãe morrer, acabou. Essa casa é minha, o carro é meu, não sei o que é meu, começam as brigas. E não importa o valor, você pode ter bilhões, vai ter briga. Você pode ter milhares de reais aí, 10 mil, 20 mil, 50 mil já está dando encrenca. Não tem o que fazer. Não vai resolver a vida de ninguém, mas eles querem. O cara tem 10 filhos, sobrou 100 mil. Vão brigar por causa dos 10 mil. Tem que dividir por 10. Ah, é uma briga. Para quê? O que você vai levar? Nada. Então o divórcio é só para isso. Essas leis são importantes, sim, para proteger a família, os bens da família. Então é importante ter. E isso muda de país para país. Agora, a lei universal, que é a lei do amor, essa não muda. Essa em qualquer lugar do mundo é assim. Então o que Deus uniu, realmente o homem não separa. O homem só vai conseguir separar uma união que não foi feita por amor. Só isso. Simples assim. Não tem muita confusão. Depois eu quero que vocês leiam então o capítulo 22 desse Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre isso. Ele é bem curtinho, é bem simples. Eu não falei tudo, mas está aí. Vocês pegam lá a parte que fala do Evangelho, exatamente esse pedacinho aí, fica bem claro. Então, tranquilo, deem uma lida lá e pensem no casamento de vocês. Por que vocês casaram? Por que você quer casar? Se não for para fazer o outro feliz, pode estar fadado ao fracasso. Se for por causa do corpo dela ou por causa do corpo dele, o corpo vai mudar. Tudo isso aqui, ó, era físico, lembra, Marcelo? Tudo aqui em cima. Aí caiu tudo. Não adianta.
Não adianta. O tempo vai mudando a gente. Então, que a gente leve essas reflexões, né? Pense a razão do seu casamento, por que você quer casar, ou por que você casou, e se ainda houver tempo, refaça seu pensamento. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas todo mundo pode começar hoje e fazer um novo fim. Que o propósito do seu casamento seja fazer o outro feliz, hoje e sempre. Beijo no coração de vocês. Então, mais uma vez, vamos elevar os nossos pensamentos, buscar um contato com os nossos mentores, com os mentores espirituais desta casa. Vamos aproveitar que nós estamos todos unidos numa casa de oração, um local que favorece, que facilita, que as nossas mentes e os nossos corações se abram para o amor. Vamos deixar que os nossos corações vibrem muita paz, muito amor, muita fraternidade, e que essa corrente de energia possam extrapolar os limites físicos dos nossos corpos, os limites físicos desta casa, e possam se espraiar por todo esse universo, que possa tocar o coração de todos esses nossos irmãos que estão perambulando pelas ruas, numa noite fria como hoje, muitas vezes não tem um lugar para dormir, um cobertor, não tem um lugar para tomar banho. Que esses nossos irmãos sintam essas vibrações que estão chegando. Vamos deixar com que essas vibrações toquem o coração de muitas pessoas, para que esses nossos irmãos que estão perambulando pelas ruas possam encontrar bons samaritanos e deem a eles não apenas o pão físico, mas também uma palavra de conforto, de carinho, de orientação. Vamos vibrar por todos aqueles que se encontram nos orfanatos, nos asilos, nos manicômios, nos presídios, nas penitenciárias. Que todos eles possam ser tocados por essa energia. Não importa se estão reclusos, internados, doentes, visitantes, trabalhando, não importa. Que todos eles recebam essas vibrações de amor, de paz. Vamos deixar que essas vibrações possam chegar em nossos lares, tocar o coração de cada um que lá ficaram. Em especial aquelas pessoas com as quais nós temos maiores dificuldades de relacionamento. Nós não devemos achar que eles são nossos inimigos. Não, muito pelo contrário, eles são os nossos mestres. São eles que exigem de nós a paciência, a tolerância, a compreensão e o amor. E vamos vibrar por nós, para que possamos ter força e coragem para colocar os ensinamentos do Mestre a serviço de todos aqueles que cruzarem o nosso caminho. Que cada um que chegue até nós possa sair de perto de nós melhores do que quando chegaram. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.